Bom dia! Fala, galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo jóia. Vamos para mais uma aula de matemática, continuando o módulo 27 sobre medidas. Abram a apostila do terceiro bimestre na página 476. Questão número 2. Faça a conversão, a transformação das unidades de medida de comprimento indicadas a seguir. Então, nós temos que transformar na letra A, quilômetros em metros. Na letra B, metros em quilômetros. Na letra C, metros em quilômetros. Na letra D, quilômetros em metros. Na letra E, metros em centímetros, depois centímetros em milímetros. O mesmo na letra F. Na letra G, nós vamos transformar milímetros em centímetros, depois centímetros em metros. Eu fiz um esquema para facilitar essas conversões. Acompanhem comigo. Do quilômetro para o metro é multiplicação por 1000, pois 1 quilômetro tem 1000 metros. Anotem aí na apostila de vocês. Então, do quilômetro para o metro, multiplicação por 1000. Então, na letra A, nós temos que transformar 150 quilômetros em metros. Como é do quilômetro para o metro, nós vamos multiplicar por 1000. 150 vezes 1000, fica 150.000. 150 quilômetros são 150.000 metros. Na letra B, 2.057 metros para transformar em quilômetros. Dos metros para o quilômetro, divisão por 1000. Então, nós vamos transformar 2.057 metros em quilômetros. Então, 2.057 dividido por 1000. Na divisão por 1000, ficam 3 aqui, ordens decimais. 2,057 quilômetros. Na letra C, 300 metros para transformar em quilômetros. Também vamos dividir por 1000. Na divisão por 1000, surgem 3 ordens decimais. 1, 2, 3,0. Então, 300 metros igual a 0,300 quilômetros. Na letra D, 7,5 quilômetros que nós vamos transformar em metros. Do quilômetro para o metro, nós vamos multiplicar por 1000. Então, 7,5 vezes 1000 são 3 ordens para a direita. 1, 2, 3. Nós completamos aqui com 2 zeros, ok? Então, 7,5 quilômetros são 7.500 metros. Na letra E, 1 metro tem quantos centímetros? Do metro para o centímetro, sempre é multiplicação por 100. Sempre 1 metro possui 100 centímetros. Então, 1 metro igual a 100 centímetros. Do centímetro para o milímetro, multiplicação por 10. 100 centímetros para transformar em milímetros, é só multiplicar por 10. 100 vezes 10, 1000. Então, 1 metro tem 100 centímetros, que são 1000 milímetros. Então, para formar 1 metro, 100 centímetros, ou 1000 milímetros. Letra F, 9,7 metros. Do metro para transformar em centímetros, multiplicação por 100. 9,7 vezes 100 fica 970. Na multiplicação por 100, uma ordem
2, acrescentei o 0, fica 970 centímetros. Do centímetro para transformar em milímetro, vezes 10. 970 vezes 10, 9.700 milímetros. Então, 9,7 metros são 970 centímetros, que são 9.700 milímetros. Na letra G, nós vamos transformar 1.500 milímetros em centímetros. Do milímetro para o centímetro, divisão por 10. 1.500 dividido por 10 fica 150. 150 centímetros. Do centímetro para transformar em metro, do centímetro para transformar em metro, divisão por 100. Na divisão por 100 surgem duas ordens decimais. Então, fica 1,50 metros. 1.500 milímetros são 150 centímetros ou 1,50 metros. Não esqueçam de anotar tudo isso aqui na página de vocês. É muito importante e facilita na resolução dos exercícios. Agora vamos para a questão número 3. Considere o seguinte trecho do texto. A maior espécie, a salamandra gigante, cresce até 1,7 metros. A menor é uma espécie mexicana que mede 4 centímetros. Então, muita atenção. Nós temos duas unidades de medida aqui. 1,7 metros, 4 centímetros. Letra A. Escreva em centímetro a medida do comprimento da salamandra gigante. A salamandra gigante, ela tem 1,7 metros. Para transformar metro em centímetro, é multiplicação por 100. Fica 1,7 metros vezes 100. Na multiplicação por 100, o 7 é uma ordem e nós vamos acrescentar mais uma ordem que é o 0. Ficamos com duas ordens aqui. Então, 1,7 vezes 100, 170 centímetros. 1,7 metros é o mesmo que 170 centímetros. Na letra B, qual é a diferença entre as medidas do comprimento da maior e da menor espécie de salamandra? Nós vamos de 170 centímetros, que é o comprimento da maior espécie, tirar o comprimento da menor espécie, que é a espécie mexicana, que tem 4 centímetros. Então, 170 menos 4, 166 centímetros de diferença. Agora, letra C. Quantas vezes a salamandra gigante é maior que a salamandra? Então, aqui eu quero saber quantas vezes. Nós vamos dividir 170, que é o comprimento da salamandra gigante, por 4, que é o comprimento da salamandra mexicana, da espécie menor. O resultado da divisão é 42,5. Eu quero que vocês efetuem a divisão aqui ao lado para mim, ok? Então, a salamandra gigante é 42,5 vezes maior que a menor salamandra, que é a salamandra mexicana. A questão número 4 é cancelada. Elabore uma situação-problema envolvendo uma medida de comprimento que aparece no texto, animais que vivem em lagos. Então, esse tipo de questão não cai em prova, nós não faremos. Agora, vamos para a próxima questão. A questão número 5. A água potável chega ao consumidor por tubulações. A distância entre a estação de tratamento e um consumidor é de 23,632 quilômetros.
Então, essa é a distância entre a estação de tratamento e um consumidor. Cada tubo mede 2,5 metros de comprimento. A pergunta é: quantos tubos, no mínimo, serão necessários para possibilitar esse transporte? Nós temos um problema: quilômetros e metros. A distância está em quilômetros e o tubo tem o seu comprimento em metros. Nós não podemos efetuar essa divisão. Nós temos que efetuar a divisão quando nós temos a mesma unidade de medida. Então, nós temos que transformar os quilômetros em metros. Depois que nós transformarmos os quilômetros em metros, nós podemos dividir e descobrir quantos tubos, no mínimo, serão necessários. Então, vamos lá. Para fazer esse cálculo, é necessário primeiro converter, transformar 23,632 quilômetros em metros. Para transformar quilômetros em metros, cada quilômetro tem 1.000 metros. Então, basta multiplicar por 1.000. 23,632 vezes 1.000. Na multiplicação por 1.000, o que acontece com a vírgula? A vírgula vai ser deslocada 3 ordens para a direita. Fica 23.632. Ou seja, 23,632 quilômetros são 23.632 metros. Agora, a divisão é possível, pois nós temos a distância em metros e o comprimento de cada tubo também em metros. Agora, a divisão 23.632 dividido por 2,5 é possível, pois nós temos a mesma unidade de medida, que são os metros. Serão necessários 9.453 tubos, considerando que os tubos não podem ser cortados. Acompanhem aqui a divisão. 23.632 dividido por 2,5. Primeiro passo: igualar as ordens decimais. Aqui eu coloquei vírgula e zero. Como ficou? 23.632,0 dividido por 2,5. Segundo passo: vamos eliminar a vírgula. Nós temos 236.320 dividido por 25. Eu peguei o 236. 9 vezes 25, 225. 236 menos 225, sobra 11. Desce o 3, fica 113. 113 dividido por 25, 4. 4 vezes 25, 100. 113 menos 100, sobra 13. Desce o 2. 5 vezes 25, 125. 132 menos 125, sobra 7. Desce o 0, fica 70. 2 vezes 25, 50. 70 menos 50, sobra 20. Então, 9.452 tubos não são suficientes, porque sobram aqui 20 metros. Nós vamos precisar de 9.453 tubos. Não esqueçam de deixar a divisão aí na apostila de vocês. Página 477. Nós vamos agora falar sobre medida de capacidade. O copo da imagem de abertura deste módulo está metade vazio ou metade cheio? Para responder a essa pergunta, é necessário empregar conhecimentos de medida de capacidade. Quando trabalhamos com a quantidade de um líquido, necessária para preencher totalmente um recipiente, utilizamos a medida de capacidade, cuja unidade de medida é o litro. Eu quero que vocês grifem. Quando trabalhamos com a quantidade
de um líquido necessária para encher totalmente um recipiente, utilizamos a medida de capacidade, cuja unidade de medida é o litro. Eu vou mostrar para vocês um exemplo. Aqui eu tenho uma garrafa de água, ela tem um pouco de água. Essa garrafa, quando ela está totalmente cheia, ela tem quanto de capacidade? Ela tem 510 ml. Ela é uma garrafa menor que o litro. Ela está com ml. Agora vamos lá. Aplicando os mesmos procedimentos de conversão, de transformação das unidades de medidas de comprimento às medidas de capacidade. Nós vamos transformar da mesma maneira que transformamos metro em decímetro, metro em quilômetro, nós podemos fazer com as medidas de capacidade. Observe as unidades múltiplas e submúltiplas do litro. Então, nós temos a unidade, que é o litro, ele é representado pela letra L maiúscula, 1 litro. As unidades submúltiplas, que são as menores que o litro. O decilitro, que é a letra D minúscula com a letra L maiúscula, o símbolo DL, é a 10ª parte do litro. Então, 1/10 do litro é o decilitro. O centilitro é a 100ª parte do litro. C minúsculo, L maiúsculo é o seu símbolo. CL, centilitro, 100ª parte do litro. Mililitro é o ml, M minúsculo, L maiúsculo. O mililitro é a 1000ª parte do litro. Aqui eu mostrei para vocês uma garrafa que ela está com a unidade de medida em mililitro. São 510 ml, 510 mililitros. Aqui nós estamos utilizando uma unidade de medida, que é uma unidade submúltipla do litro, menor que o litro, ok? Agora, existem também as unidades múltiplas do litro, que são aquelas maiores que o litro. O decalitro, 10 litros formam o decalitro. Qual é o símbolo? DAL, sendo o D e o A com letra minúscula e o L maiúsculo. O L é sempre maiúsculo. Temos o hectolitro. O hectolitro são 100 litros. O símbolo HL, H minúsculo, L maiúsculo. Temos o quilolitro. 1000 litros juntos formam 1 quilolitro. O quilolitro tem como símbolo o K e o L, sendo o K minúsculo, o L maiúsculo. Assim, por exemplo, para transformar 2,5 litros em mililitros, do litro para o decilitro, multiplicação por 10. Do decilitro para o centilitro, multiplicação por 10. Do centilitro para o mililitro, multiplicação por 10. Multiplicar por 10, multiplicar por 10 e multiplicar por 10 é o mesmo que multiplicar por 1000. Então, transformar litros em mililitros é multiplicar por 1000. Então, acompanhem aqui. Multiplicamos a quantidade em litros por 1000, pois nós temos aquela multiplicação. Por 10, você transforma em decilitro. Multiplica por 10 de novo, transforma em centilitro. Multiplica por 10 de novo, transforma no centilitro. Outra informação importante, pois em 1 litro há 1000 mililitros. Vocês podem grifar, destacar, porque essa informação é muito importante, será muito importante para a resolução de exercícios. Sempre para transformar litro em mililitro, multiplica por 1000. Do mililitro
para o litro, divide por 1000, ok? Agora, como será a nossa transformação? Nós vamos pegar 2,5 litros, multiplicar por 1000. Quantas ordens são? 3 na multiplicação por 1000. O 5, que já ocupa o lugar, já é uma ordem decimal, e nós acrescentamos mais 2 zeros, que são mais 2 ordens decimais. Ficamos com 1, 2, 3. Então, 2,5 litros são 2.500 mililitros. As unidades de capacidade mais utilizadas são litro e mililitro. É importante que vocês saibam. Para medir a capacidade, existem 2 unidades de medida mais utilizadas. Quais são elas? O litro e o mililitro. E isso pode cair em uma das nossas avaliações. Então, muita atenção. Quais são as unidades de capacidade mais utilizadas? O litro e o mililitro. E quais são as unidades de medida de comprimento mais utilizadas? Nós temos as mais utilizadas e mais conhecidas. Unidades de medida de comprimento. O quilômetro, o metro, o centímetro e o milímetro. Essas 4 medidas de comprimento são as mais conhecidas e mais utilizadas. Já as unidades de capacidade mais utilizadas são o litro e o mililitro. Próxima página. Na próxima página, nós vamos falar um pouquinho sobre medidas de massa. A unidade de medida empregada na medida da massa é o quilograma. Então, quando nós vamos verificar a massa, a unidade de medida utilizada é o quilograma. Também utilizamos muito o grama e o miligrama, quando se trata de quantidades menores que o quilograma. Então, quando nós falamos em medidas de massa, existem 3 que são as mais comuns e mais utilizadas: quilograma, grama, miligrama. Para a conversão de unidades de medida de massa, empregamos os procedimentos descritos para as medidas de comprimento. É o mesmo jeitinho, da mesma maneira. Observe o quadro com as unidades múltiplas e submúltiplas do grama. Então, nós temos como unidade o grama, o símbolo é G e a letra G minúscula, 1 grama. O grama é masculino. Já comentei com vocês. As unidades submúltiplas, que são menores que o grama, são o decigrama, que é a 10ª parte do grama e cujo símbolo é o DG, o centigrama, que é a 100ª parte do grama, que o símbolo é CG, o miligrama, que é a 1000ª parte do grama e o símbolo é MG. Então, as unidades submúltiplas menores que o grama são o decigrama, o centigrama, o miligrama. O decigrama é 1/10 do grama, o centigrama é 1/100º do grama, o miligrama é 1/1000 do grama. Existem as unidades múltiplas, que são maiores que o grama. Nós temos o decagrama, o hectograma e o quilograma. O que é um decagrama? Um decagrama. O símbolo é DAG. Um decagrama são 10 gramas. Então, 10 gramas juntos formam um decagrama. O que é um hectograma? 100 gramas juntos formam um hectograma. Qual é o símbolo do hectograma? HG. O que é o quilograma? Quilograma são 1000 gramas juntos. Se você tem uma porção com 1000 gramas, você tem 1 quilograma. O símbolo de quilograma é KG. Para transformar quilograma
em hectograma, você multiplica por 10. Para transformar hectograma em decagrama, multiplica por 10. Para transformar decagrama em grama, multiplicação por 10. Assim, para transformar grama em decigrama, multiplicação por 10. Decigrama, para ser transformado em centigrama, multiplicação por 10. Centigrama, para ser transformado em miligrama, multiplicação por 10. Agora, do miligrama para o centigrama, divisão por 10. Do centigrama para o decigrama, divisão por 10. Para transformar decigrama em grama, divisão por 10. Para transformar grama em decagrama, divisão por 10. Para transformar decagrama em hectograma, divisão por 10. Para transformar hectograma em quilograma, divisão por 10. Assim nós fazemos com as unidades de medida de comprimento, com as unidades de medida de massa, com as unidades de medida de capacidade. As medidas de massa mais utilizadas são o quilograma, o grama e o miligrama. Como eu disse, é muito importante e pode cair na nossa prova. As unidades de medida de capacidade mais utilizadas são o litro e o mililitro. As unidades de massa, as medidas de massa mais utilizadas são quilograma, grama, miligrama. As medidas de comprimento mais utilizadas são quilômetro, metro, centímetro e milímetro. Para medidas maiores que o quilograma, podemos utilizar ainda as seguintes unidades especiais. Uma arroba, 15 quilos. A arroba é muito utilizada na venda de vacas, então animais do gado, né, em geral. A cada 15 quilos você tem uma arroba e cada arroba tem um valor em reais para ser comercializado. Temos a tonelada. A tonelada são 1000 quilos. Então, uma arroba, 15 quilos. Uma tonelada, 1000 quilos. Vamos para o exercício. Número 1. Faça a conversão das unidades de massa. Nós vamos, na letra A, transformar 7 gramas em miligramas. Do grama para o miligrama é sempre multiplicação por 1000. 7 vezes 1000, 7.000. 7 gramas, 7.000 miligramas. Para transformar na letra B 24 gramas em miligramas, é só multiplicar por 1000. 24 vezes 1000, 24.000. 24 gramas, 24.000 miligramas. Na letra C, 500 gramas, nós vamos transformar em quilograma. Do grama para o quilograma sempre é divisão por 1000. 500 dividido por 1000, 0,500. Ficam 3 ordens decimais. 500 gramas igual a 0,500 quilogramas. Na letra D, 450 gramas. Para transformar grama em quilograma, divisão por 1000. 450 dividido por 1000 fica 0,450. Surgem 3 ordens decimais. 450 gramas igual a 0,450 quilogramas. Na letra E, nós temos 3 quilos para transformar em grama. Sempre o quilo é formado por 1000 gramas. Para transformar do quilo para grama, multiplica. Do quilo para o grama, multiplicação por 1000. 3 vezes 1000, 3.000. 3 quilos, 3.000 gramas. Agora, nós temos a letra F. 1.500 gramas para transformar em quilograma. Do grama para o quilograma, divisão por 1000. 1.500 dividido por 1000 fica 1,500. Surgem 3 ordens decimais. Então, 1.500 gramas igual a 1,500 quilogramas. Letra G, 3,400 quilograma.
gramas para transformar em grama. Do quilograma para o grama, você multiplica por 1000. Na multiplicação por 1000, o que acontece? A vírgula vai ser deslocada 3 ordens para a direita. Fica 3.400. Então, 3,400 quilogramas vezes 1000, 3.400 gramas. Letra H, 6,2 gramas para transformar em miligrama. Do grama para o miligrama vezes 1000. Quando eu multiplico 6,2 por 1000, eu vou ter quantas ordens? 3. O 2 já ocupa uma ordem. Nós acrescentamos mais 2 zeros. Ficamos com 6.200 miligramas. 6,2 gramas igual a 6.200 miligramas. Assim, nós concluímos a página 477. Pessoal, façam com calma, leiam novamente, façam como eu fiz, grifem tudo o que é importante, anotem o que eu disse que pode cair na nossa próxima prova. E se vocês ficarem com alguma dúvida, já sabem, me chama no WhatsApp, que eu vou ficar muito feliz em ajudá-los e esclarecer as dúvidas do conteúdo. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!